teologia sistemática serve para facilitar o acesso ao conteúdo bíblico sobre determinada doutrina, mas esse acesso ainda parece restrito ao seminarista ou ao estudante formal de teologia. Como popularizar a boa teologia? Excelente essa pergunta. O prefácio que o Pedro traz no Bavinck trata um pouco sobre isso, mas o Kevin Van Hoosen também fala sobre a história da teologia, e é muito bacana perceber um movimento aí que acontece na teologia a partir do período pós-iluminista, século XVII, XVIII, XIX, que é quando a teologia ela vai para a academia, mas o berço dela, o local de nascimento, não é na faculdade, não é no seminário, é na igreja. É na igreja. Eu vivo um desafio muito grande enquanto pastor, porque quando a gente sempre fala de teologia, tratar de uma questão teológica na escola bíblica dominical, algumas ovelhas veem isso como algo espinhoso. Não, isso aqui não é lugar, isso é coisa para seminarista, isso é coisa para universitário. Justamente por essa herança equivocada que temos culturalmente de que teologia é coisa de universidade ou de seminário, não é. É coisa de igreja. A teologia na Idade Média era feita na igreja. A teologia na Idade Primitiva, feita na igreja. Com os reformadores, feita dentro da igreja. E a gente não pode perder isso. Precisamos resgatar isso. A igreja é o local autêntico para se produzir boa teologia. Inclusive, as grandes tendências seculares antes da teologia liberal surgem não dentro da igreja, mas na universidade e influenciam a igreja, faz um movimento contrário. Então, a igreja é o grande baluarte da produção teológica. Quando Paulo fala sobre os dons e as funções nas suas cartas, ele sempre trata do pastor, mas também do mestre. E o mestre estava onde? Não estava no seminário, nem existia seminário na época. Ele estava na igreja, ele fazia parte do corpo, espaço-tempo de Cristo, que é a igreja local. Então, quando nós limpamos essa caricatura, esse rótulo ruim que está na mente da maioria, de que a teologia é coisa para alguns, a poucos interessa, nós, além de experimentarmos um avanço dos estudos, nós somos instrumentos de Deus para edificar a vida das pessoas na nossa igreja local, para responder os desafios da igreja local. Uma ausência dessa ideia da teologia na igreja talvez seja uma das culpadas de nós sempre respondermos às questões atuais como bombeiro apagando incêndio. Aí a gente sai correndo, vai tentar pensar em o que fazer, às vezes faz de modo errado, porque nós não fizemos um trabalho teológico preventivo, de edificação, um edifício que tem bons fundamentos, ele suporta as tempestades do cotidiano, e às vezes, por falta desse alicerce teológico dentro das igrejas, vem algumas questões atuais, algumas questões que desafiam a ordem das coisas, e aí nós não temos uma bagagem, um conhecimento, e vamos correr atrás do prejuízo, e às vezes as coisas apressadas são mal feitas. Nós podemos pensar em inúmeras questões aqui, como exemplo, né? Isso que o Pedro falou, o jeito que ele terminou, é muito importante, porque eu gostaria de inverter um pouco a pergunta e chamar atenção para o fato de por que trazer teologia para a igreja é popularizar a teologia. Há algo problemático aí. Por que a igreja tornou-se um ambiente tão água com açúcar, tão aguado, que para a gente falar de assuntos teológicos a gente tem que pedir desculpa, porque é isso que tem acontecido nas igrejas, assim, infelizmente. A gente para falar teologia, para citar um autor, a gente tem que pedir desculpa, para colocar uma citação, para ler uma citação num sermão, para pregar um sermão de mais de 30 minutos, tem que pedir desculpa, porque o pessoal quer entretenimento, quer coisa simples, quer ser confortado, quer ser entretido, quer ser terapeutizado dentro da igreja. E isso tem gerado isso que o Pedro falou. Uma igreja despreparada,
absolutamente superficial, que quando os problemas do tempo batem à sua porta, ela não consegue responder as questões. Eu usei muito no prefácio do Bavinck textos que a gente vai trabalhar no último mês do nosso curso, que é o do Kevin Van Hooser, o pastor como teólogo público, tornando-se um teólogo público, do Gerald Heistand e do Todd Wilson, que eles vão falar de uma crise de identidade dos pastores que não sabem mais o que fazem, não sabem para que foram preparados, chegam na igreja, tem que administrar, tem que entreter, fazer evento, discutir se na comunhão lá das mulheres vai ter que ter macarrão, capelete ou parafuso, se o forro da mesa vai ser branco ou azul na comunhão lá dos homens, mas o trabalho deles tinha que ser teológico, sempre foi teológico. Não era uma atividade das universidades, sempre foi das igrejas. E aí, por eles não fazerem isso, se escondem por trás de megas construções, se escondem por trás de grandes programas milionários de igreja, quando deveriam estar fazendo um trabalho teológico. E aí, quando a liderança não sabe o que fazer, a igreja também não sabe, porque a igreja é carregada junto. Aí os membros não têm o hábito de ler boa teologia, de se sentirem motivados a isso. E aí, quando começam a estudar teologia, criam problemas dentro da igreja. Pasmem vocês, não sei se isso acontece na região de vocês, mas aqui em Goiás acontece isso. Então, vejam o absurdo que nós chegamos. A gente tem que pedir licença para estudar teologia. E isso gera um problema também, então, na liderança, na igreja, e aí nos seminários e na teologia. Porque aí a teologia, uma vez que ela não é bem-vinda na igreja, ela se torna cada vez mais anti-eclesiástica. Ela se torna cada vez mais, aí são os absurdos que eu e o Pedro víamos naquela faculdade de ciências da religião, de cada vez mais anti-eclesiástica, cada vez mais avessa ao tipo de espiritualidade que era cultivado na igreja, visto como alienada, visto como bobinha, e o ambiente acadêmico que é o ambiente reflexivo. E aí produz teologia que tem cada vez menos a ver com o que acontece dentro da igreja, e isso gera um círculo retroalimentado, que o Heistand e o Todd Wilson dizem, que é uma igreja anêmica teologicamente e uma teologia anêmica eclesiologicamente. E o que responde isso? Pastores teólogos, líderes teólogos da igreja. Porque ele é teólogo, isso não significa um acadêmico, tá? Desvincule teologia de academia. Ele é um teólogo, ele faz um trabalho teológico, mas ele é um teólogo público. E um público não de rede social, público não da esfera pública, mas do povo de Deus. Ele tem uma agenda que é a agenda do povo de Deus, ele tem a agenda que é de um público específico, que é do povo de Deus, que ele está reunindo ao longo dos séculos, que ele tem um pacto com ele e que nós servimos. O tipo de mente que nós estamos cultivando aqui é uma mente que tem o seu corpo no corpo de Cristo. Então, quando a gente precisa pedir desculpa para fazer teologia dentro de uma igreja, é um sinal que essa igreja tem outras prioridades. Ela está confusa, ela pode estar só confusa na sua identidade, o que é um mau sinal, ou ela, infelizmente, pode ter trocado a sua identidade por outras coisas. E isso pode ser perigoso. Então, eu entendo a pergunta e eu sei que muitas vezes quando a gente também está falando de popularizar, é da gente difundir mais essas coisas. Mas por que é tão estranho a gente falar para um estudante que estuda medicina, engenharia? Você já estudaram cálculo? Cálculo é muito mais difícil do que ler o Bavinck. Você já estudar direito internacional comparado é muito mais difícil do que o Bavinck. Por que a gente, para os meninos de 20, 21 anos que estão na faculdade, que estudam esse tipo de coisa, a gente tem que pedir desculpa para apresentar teologia? São capazes, eles dão conta, porque a gente tem outras prioridades, a gente quer entretê-los. Então a gente não pode abrir mão disso. Porque quando eles chegam com os problemas do tempo deles, que vem nos apertar, aí era a base teológica que eles precisavam. Aí não adianta correr atrás do tempo perdido. No ensino superior aqui, ao qual eu sou professor de filosofia, no curso de Direito, é muito comum ver os alunos dizendo o seguinte: olha, eu tive uma experiência horrível no ensino médio com filosofia, mas agora eu passei a gostar. Esse tem sido um dos meus objetivos enquanto professor de primeiro período do curso de Direito. Fazer as pessoas entenderem a importância da filosofia. Mas para dizer o seguinte, talvez muitos de vocês também tiveram a experiência de odiar uma disciplina por causa do professor. O professor não era carismático, o professor era chato, ruim, e você acaba tendo avesso à disciplina.
fazendo um link com a primeira pergunta, se essa teologia ela vai para a igreja de forma arrogante, ou seja, se a pessoa ela se torna alguém que fica arrogante por causa do conhecimento que está adquirindo, ela será um instrumento de repulsa dos outros também. Às vezes a teologia não tem nada a ver com isso, mas muitos fazem o link. Ah, então ele estudou teologia, agora está assim, prepotente, arrogante, não quero mexer com isso. Ah, eu lembro de um show que eu assisti, não ao vivo, mas um vídeo do Keith Green, falando sobre pessoas que estavam indo para o seminário, mas na verdade estavam indo para o cemitério, né? Essa visão ficou muito presente, principalmente nos movimentos mais carismáticos aqui no Brasil, os movimentos worship, de que seminário é cemitério, a pessoa vai, crente, e sai de lá ou enjoada, ou arrogante, ou prepotente, ou ateu. Então, é uma visão também equivocada sobre a teologia. Não pode ser feita nem para nos tornarmos prepotentes, e muito menos para ser uma ferramenta de afastamento da vida de comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Se ela segue esses dois caminhos, ela com certeza não é uma teologia saudável. E assim, isso envolve uma renovação da igreja, dos seus pastores, dos seminários. Tem uma determinada altura lá do livro do Van Hooser, que ele manda esse recado para os seminários. Ele fala, seminários, vocês têm que entender o que vocês estão preparando, pastores. Igreja, vocês têm que saber o que vocês esperam dos seus pastores. Pastores, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo na igreja. Eu sei que muita gente aqui, o INC não prepara pastores, nunca preparará, e não tende a substituir isso. Isso uma vez até surgiu uma discussão a respeito disso no grupo do Filosófico, engraçado, né, que não é um grupo de teologia, e eu mandei um pequeno áudio de 10 minutos lá, falando por que a gente nunca vai preparar pastores, e por que pastores devem preparar pastores. Mas o foco é mulheres, por exemplo, por que no último módulo desse mês tem um monte de livros que é pastor teólogo, que um monte de meninas aqui que passariam numa livraria nunca comprariam, e vocês vão ser extremamente edificadas com a leitura do livro. E por quê? E por que os pastores da nossa igreja não passam isso pra gente? Por que a gente não cresce numa cultura teológica sadia? Por que tem essa imagem de vai pro seminário, vai pro cemitério? Os abusos não podem negar os usos. A gente tem muitos abusos, infelizmente, e essa renovação não é só a renovação das igrejas locais, não é só a renovação dos pastores, tem que renovar os seminários também. Mas a gente não pode simplesmente jogar o bebê fora junto com a água suja. A gente precisa entender que a teologia, volta lá naquela primeira pergunta, da importância dela para o florescimento humano, para a edificação da igreja, para a glória de Deus, e para a justiça e para o bem comum daqueles que estão ao nosso redor. Se a gente quiser falar triperspectivamente, né, lembrando do John Frame, sempre foi assim. E nesse sentido, então, a gente tem que popularizar a teologia. Não torná-la mais aguada, mas tornar essa boa teologia mais difundida. Aí sim, é botar o Bavinck na mão de todo mundo, criar grupos de leitura, fazer rodinhas, sabe? Em vez de a gente ficar levando o povo para entretenimento barato na igreja, cria grupos de leitura e discussão, vai fazer coisa, insiste em coisas pesadas. Vocês já conversaram, se vocês um dia encontrar o Jonas Madureira, por exemplo, aí na rua, e forem perguntar para ele assim, Jonas, eu queria estudar teologia, ele vai mandar você aprender holandês, ele vai olhar no seu olho e vai falar assim, aprenda holandês, aprenda alemão para você estudar teologia. Ele não vai falar assim, nossa, compra esse livrinho aqui e tal. Ele não vai falar isso para você. Ele vai falar um negócio absurdo, que só absurdo para a gente. Mas por que não? Porque nós somos muito pouco ousados no nosso trabalho filosófico e teológico.